Oi, meus amores, bom dia! Todo mundo acordado por aí? Então, vem comigo. Hoje a gente vai falar sobre frase, oração e período. Vocês sabem a diferença entre esses três conceitos? Ainda não? Fica às vezes misturado na cabeça, né? Então hoje vamos aprender direitinho, preste atenção. Frase é todo aquele enunciado que eu consigo entender o que quer me dizer. Por exemplo, se eu disser para você fogo, eu consigo entender com uma palavra que alguém está correndo perigo, né? Que tem fogo, está precisando chamar o bombeiro, que está incendiando, enfim. Eu consigo entender essa mensagem. Se eu peço socorro, também consigo entender com uma palavra que tem alguém em desespero, precisando de uma ajuda. Não é isso? Agora, a frase pode ter mais de uma palavra. É tudo aquilo que a gente consegue entender. Por exemplo, quando eu digo fogo, quando eu digo que legal, aí eu também consigo entender com mais de uma palavra. O filme é excelente. As crianças brincaram muito. Ele comentou que adorou o filme. Todas essas frases são frases justamente por isso. Porque eu estou conseguindo entender a mensagem. Estou conseguindo entender o que estou lendo. Então, são frases por isso. São enunciados completos. Mesmo com uma palavra, eu entendo essa mensagem. Oração são as frases que possuem verbos. Vamos ver? Fogo tem verbo? Não, não tem verbo. Que legal! Tem verbo? Também não tem verbo. O filme é excelente. Olha aqui um verbo. O verbo ser, ó. Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. A gente vai contar a oração com relação à quantidade de verbos. Tem um verbo, tem uma oração. As crianças brincaram muito. Olha o verbo brincar. Então, aqui eu também tenho quantas orações? Uma única oração, porque eu tenho um verbo. Ele comentou que adorou o filme. Quantos verbos eu tenho aqui? Comentou e adorou. Eu tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações. Não esquecer que locução verbal equivale a um único verbo. São dois verbos, um do ladinho do outro, um verbo auxiliar, esse sim vai ser conjugado. O outro principal vai estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Só que eles significam o quê? Um único verbo. Ele é uma locução verbal. São dois verbos com o valor de um único. Por exemplo, ele estava vendo o jogo. Aqui o verbo auxiliar, o estava, né? Olha aqui o vendo. Aqui é o verbo principal. Vendo está como, gente? No gerúndio. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, equivale a um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Ele deve comemorar a vitória. Eu tenho dois verbos, um do ladinho do outro. Ele está um do ladinho do outro fazendo função o quê? De uma locução verbal. Por quê? O primeiro verbo está conjugado, ele é auxiliar, e o segundo verbo está no infinitivo. Estando no infinitivo, ele forma o quê? Uma locução verbal, sendo contado como um verbo. Então, se é um verbo, a gente só tem o quê? Uma oração. E o que é um período, Tia Jace? Período é quando a gente começa uma frase com a letra maiúscula e termina no ponto final. Esse ponto final pode ser um ponto final, realmente, reticências, exclamação ou interrogação. Por que só esses pontos? Porque logo depois começa um outro período com a letra maiúscula. Se eu colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, a letra seguinte não estará em maiúsculo, continuará em minúsculo. Então, assim, a gente conta período da letra maiúscula até a outra letra maiúscula. Tudo bem? Então, aqui, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, o meu período é composto. Por que o meu período é composto? Porque eu tenho mais de um verbo. Aqui, eu só tenho um verbo. Por exemplo, o meu período é simples. A minha oração é absoluta. Por que a minha oração é absoluta? Porque só tem ela. Não tem ninguém para competir com ela, então ela é absoluta. Ela é única.
Tudo bem? Então, a gente já sabe agora que frase é todo enunciado com sentido completo, mesmo que só tenha uma palavrinha, tá? Oração. Oração é quando essa frase que a gente está entendendo que está sendo dito pra gente, essa mensagem, tem verbo. Essa frase tem verbo e pode ser uma oração simples com um verbo só ou uma oração composta com mais de um verbo, né? E o período é formado o quê? Desde a letra maiúscula até o ponto final. E a gente conta pelos verbos quantas orações tem dentro do período. Se o período tiver uma oração, ele é um período simples. Mais de uma oração, ele é um período composto. Tudo bem? Acho que ficou agora entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário, tá bom? Que a gente tira. Um beijo. Daqui a pouquinho a gente se vê na live às 8, hein? Espero vocês. Tchau, tchau.